Olá, turma. Aqui quem fala é o professor Alexander, de Pesquisa Operacional 2, do Universo EAD. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Então, o vídeo de hoje vai ser a nossa aula 1 e eu vou introduzir para vocês o conceito de processos estocásticos. Eu sei que muitos de vocês já não devem se lembrar direito desse conceito e ele é essencial para a gente poder desenvolver todo o estudo de Pesquisa Operacional 2. Então eu vou começar para vocês definindo o que é um processo estocástico. E ele nada mais é do que uma coleção de variáveis aleatórias indexadas, onde T é um índice, geralmente o tempo. Então o processo estocástico é uma descrição de um fenômeno aleatório que varia com o tempo. Então eu vou pegar o exemplo aqui do livro para poder explicar exatamente o que eu acabei de ler. Primeira coisa, a gente tem que lembrar o que é uma variável aleatória, beleza? Então aqui no nosso exemplo, a gente tem, que é o exemplo do livro, né? A gente tem um conjunto de máquinas que estão indo para manutenção, e essa variável aleatória representa a condição da máquina no momento em que ela chega para manutenção. E ela diz o seguinte, ó, que essa variável aleatória x, se ela for igual a zero, significa que a condição da máquina é ruim. Se ela for igual a 1, significa que a condição da máquina é razoável. Se ela for igual a 2, significa que a condição da máquina é boa. Ou seja, o que a gente precisa entender aqui? Que se eu perguntasse para vocês, por exemplo, qual é a probabilidade de x ser igual a zero? Vocês automaticamente entenderiam que isso significa que eu quero a probabilidade dessa máquina que chegou para mim estar em condição ruim. E qual é a probabilidade de x ser igual a 1? É a probabilidade da máquina estar em condição razoável. Ou seja, esse valor x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2 são os estados possíveis que representam a condição da minha máquina que está chegando. E por isso nós dizemos que ele é uma variável aleatória. E nesse caso ele é uma variável aleatória discreta, porque o número de estados que essa minha máquina pode assumir, ele é um número finito, né? São 3 estados possíveis. Então isso completa um pouco a nossa compreensão do que é uma variável aleatória. Mas diante disso, o que é um processo estocástico? Ora, nesse nosso exemplo, esse índice T, que geralmente é o tempo, nesse nosso exemplo ele representa o mês. Então, por exemplo, quando eu digo x1 aqui no lugar do t, eu estou querendo dizer que eu quero saber a condição da máquina no mês 1. Tá vendo? T varia de 1, 2, 3, etc. Significa então que o x2 é a condição da máquina no mês 2. x3 a condição da máquina no mês 3. O que significa? Significa que se eu for olhar para a probabilidade do estado da máquina no mês 1, eu estou olhando para a variável aleatória x1. Ou seja, se eu perguntar para vocês, qual é a probabilidade de x1 ser igual a 2? O que eu estou perguntando para vocês? Qual é a probabilidade da condição da máquina ser boa no mês 1? Agora, se eu perguntar para vocês, qual é a probabilidade da máquina de x2 ser igual, por exemplo, a 2, eu já estou perguntando qual é a probabilidade da máquina está em condição boa no mês 2. E o que está aparecendo aqui? Qual é a impressão que isso está dando para a gente? É que eu tenho uma variável aleatória diferente representando a condição da máquina em cada mês. E aí é justamente o que a gente chamou de processo estocástico, quando a gente tem uma coleção de variáveis aleatórias, que variam geralmente no tempo. Então, se eu analisar a minha variável aleatória num mês só, eu tenho apenas uma variável aleatória. Agora, se eu for ver essa condição variando em cada mês, eu vou ter uma variável aleatória diferente para cada mês e, consequentemente, eu tenho um processo estocástico. Ok? E aí existem vários exemplos, né, que a gente pode utilizar o processo estocástico. Por exemplo, se a gente for analisar a quantidade de carros que passam por um determinado ponto de uma rodovia, ou então a evolução dos níveis de estoque semanais de uma firma. E isso aqui é interessante, né? Porque se a gente for ver a quantidade, vamos supor, de produtos
em um determinado estoque. Vamos supor, na segunda-feira, a gente vai ter lá uma quantidade de produtos. Que seria, vamos supor, nossa variável x é igual à quantidade de produtos. 50, 51, 55, 60. Associada a essa quantidade, existe uma probabilidade. Qual é a probabilidade de ter 50 itens no estoque, de ter x igual a 55, ou seja, de ter 55 itens no estoque? E a gente pode analisar isso, vamos supor, em cada dia da semana. Então a gente vai ter uma probabilidade x1, que é o número de estoques no primeiro dia da semana. Uma probabilidade x2, que é o número de estoques no segundo dia da semana, e assim em diante. Ou seja, toda vez que a gente tem essa variação temporal desse nosso x, que nós chamamos de variável aleatória, nós temos um processo estocástico. Por exemplo, as variações dos preços das ações a cada dia também é uma variável aleatória que varia no tempo, então processo estocástico. A evolução do número de desempregados em um determinado país, a gente pode analisar isso a cada ano, e aí a gente tem o x1 seria no ano 1, x2 no ano 2, x3 no ano 3, e etc. E aí o que acontece, né? Qual é a parte importante da gente entender processo estocástico que vai auxiliar a gente a compreender os conceitos das unidades do livro, né? Que é o material principal de estudo para vocês da A1, a primeira avaliação. A base que eu quero que vocês entendam é justamente essa daqui, que é uma forma da gente representar os processos estocásticos, que é conhecido como diagramas de transição. Então esse diagrama de transição, ele na verdade ele é um grafo. O que a gente chama de grafo? O que a gente chama de grafo é quando a gente tem vários elementos, tá vendo? E nesse caso 0, 1 e 2 são justamente os estados 0, 1 e 2 desse nosso exemplo. E a gente conhece também, além de representar esses elementos, a gente conhece também qual é a relação entre eles. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ó? Esse nosso grafo aqui, o que eu quero dizer com ele? Que se eu quiser olhar, por exemplo, qual é a probabilidade da gente passar do estado 0 para o estado 1, ou seja, dado que eu estava no mês 1, numa condição ruim, que é o nosso 0, qual é a probabilidade do mês seguinte eu estar em uma condição razoável, que é o x igual a 1? Ora, essa probabilidade de x2 igual a x1, dado que x1 foi igual a 0, é de 1 sobre 2. A gente representa com essa seta. E essa seta, que é 1 sobre 2, que é 0,5, que é 50%, é justamente o que a gente chama de probabilidade de transição do estado 0 para o estado 1. E qual é a probabilidade de eu me manter no estado 1? Ou seja, dado que no mês atual eu estou no estado 1, qual é a probabilidade no mês seguinte eu me manter no estado 1? É a probabilidade de transição do estado 1 para o estado 1, que a gente representa aqui no caso, ela está valendo, esse exemplo, 1 sobre 3. É justamente isso que eu estou mostrando nesses exemplos, tá vendo? Mas a gente pode pensar em qualquer outro caso. Ó. Qual é a probabilidade de transição do estado 1 para o estado 2? É 1 sobre 3. E qual é a probabilidade de transição do estado 2 para o estado 2? Não tem, ó, não tem nenhuma seta saindo do estado 2 e entrando do estado 2, como acontece no estado 1. Então essa probabilidade é 0. Ou seja, desse nosso exemplo, se a nossa máquina está em condição boa, a probabilidade dela continuar em condição boa no mês seguinte é 0. Mas ela existe uma probabilidade de 2 sobre 3 de cair para uma condição ruim e uma probabilidade de 1 sobre 3 de cair para uma condição razoável. Então esse diagrama é a maneira mais essencial, mais básica, mais fácil de visualizar que existe em relação a essas transições de estados que ocorrem no processo estocástico. Entenderam? E aí o que a gente pode fazer então? A gente pode com isso, ao invés de chamar isso aqui de 0, 1 e 2, a primeira mudança que eu vou fazer é que no lugar do 0 eu vou colocar o 1, no lugar do 1 eu vou colocar o 2, e no lugar do 2 eu vou colocar o 3. Ou seja, ao invés de ficar 0, 1 e 2, eu vou ficar 1, 2 e 3. É exatamente a mesma figura anterior, só que eu mudei 1, 2 e 3 aqui. Para a gente analisar um exemplo geral. Então agora vamos esquecer um pouco daquele exemplo da máquina
E vamos pensar que a gente tenha um estado 1 genérico, um estado 2 genérico e um estado 3 genérico. Ou seja, a gente tem um processo estocástico cujas variáveis aleatórias podem ter 3 estados, que eu chamei de 1, 2 e 3. E eu continuo usando aquelas probabilidades do exemplo anterior, que é a probabilidade de transição do estado 1 para o estado 2, ó, do 2 para o 1 que dá 1 sobre 3, do 1 para o 3 que dá 1 sobre 2, do 3 para o 1 que dá 2 sobre 3 e assim por diante. E aí eu vou fazer o seguinte com isso. Olha o que eu vou fazer, que é o que eu estou explicando aqui nesse parágrafo de baixo. Eu vou considerar todas as probabilidades de todas as transições. Ou seja, qual é a probabilidade de transição do estado 1 para o estado 1, do estado 1 para o estado 2, do estado 1 para o estado 3. Depois, do estado 2 para o estado 1, do estado 2 para o estado 2 e do estado 2 para o estado 3. E depois do estado 3 para o estado 1, do estado 3 para o estado 2 e do estado 3 para o estado 3. E é justamente isso aqui, ó, observando para essa figura, eu enumerei cada uma delas aqui, tá vendo? P1, 3 e assim por diante. E aí, qual é a conclusão que eu chego disso? Ora, se eu imaginar essas probabilidades de transição como uma matriz, onde cada linha, tá vendo? Ó, cada linha da matriz é o estado que eu estou nesse momento, e cada coluna da matriz é o estado que eu estou indo, eu posso pegar essa matriz de transição de estado, esse diagrama de transição de estados, e transformar ele numa matriz de transição de estados. Tá vendo? Eu consigo transformar ele numa matriz. Como está mostrando aqui, ó. O que eu fiz foi substituir aqueles valores bem aqui. E essa matriz aqui, ela representa exatamente essa figura aqui. Tá reparando? Se a gente for olhar, o que essa matriz está dizendo? Ora, cada linha me diz o estado que eu estou. Cada coluna me diz o estado que eu quero ir. O que ela está me dizendo? Ó? Aqui é linha 1, coluna 1. Ou seja, do estado 1 para o estado 1. Então, a probabilidade de transição do estado 1 para o estado 1 é 0. A probabilidade de transição do estado 1 para o estado 2 é 1 sobre 2. A probabilidade de transição do estado 1 para o estado 3 é 1 sobre 2 também. Exatamente como está aqui, também está aqui, só que representado na forma matricial. E é isso aqui que a gente chama de matriz de transição de estados. E aí o que eu já adianto para vocês? O que eu já adianto para vocês? É que daqui, esse conceito de matriz de transição de estados, a gente vai usar abundantemente ao longo dessa unidade 1, que são as cadeias de Markov, que é o capítulo 17 do livro do Tarrant, que é o livro texto principal que eu vou cobrar de vocês na hora da prova. Então, o texto do Tarrant, ele já inicia a discussão falando rapidamente de processo estocástico, e aí ele já lança uma matriz que ele chama, que é uma matriz de transição de estados. Só que lá, logo no início do livro, e isso a gente vai ver com mais calma na aula 2, mas já vou adiantar para vocês, ele define cadeia de Markov, e aí ele transforma essa matriz de transição de estados numa cadeia de Markov. E aí eu já vou dar a ideia agora inicial para vocês já irem pensando, antes da aula 2, que é o seguinte: se a gente tiver, imagina então que a gente está nessa situação de transições, ok? Se a gente for pensar da forma como esses estados interagem, a gente pode pensar da seguinte maneira. Imagina então que eu estou no estado 1 e eu queira ir para o estado 2, eu posso ir para esse estado 2 indo direto pelo estado 1, que seria a probabilidade 1 sobre 2, ou eu poderia ir para ele a partir de outros estados. Por exemplo, eu poderia passar pelo 3 para ir até o 2. Mas o que é a cadeia de Markov? É justamente o seguinte, que não importa para a gente por onde eu passei para chegar no estado seguinte, para chegar no estado onde eu quero estar. O que importa é qual é o estado atual. Ou seja, significa que esse diagrama daqui, ele é um caso generalizado de diagrama de transição. Mas se eu parar para pensar na seguinte maneira, tá, mas se eu só estiver interessado nas transições a partir do estado que eu estou, então eu vou ter um processo markoviano.
E aí a gente entra, isso daqui pra gente passa a representar uma cadeia de Markov. Mas isso eu vou explicar com calma para vocês na aula 2, tá bom, galera? Então fiquem ligados para quando eu publicar a aula 2 e, obviamente, né, continuem lendo o livro do Tahar, porque no final das contas é a dedicação e o estudo de vocês que vai levar, né, a compreensão para vocês conseguirem fazer a prova, né? E essas aulas são só um auxílio, uma forma de esclarecer algumas dúvidas, tá bom, galera? Obrigado aí, bom estudo.